Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 17 de março e o nosso Benfica volta a entrar em campo. Mas num dia que era para ser de grande felicidade, é assim de grande preocupação para o adepto benfiquista e de grande tristeza para o adepto do futebol nacional. Às vezes nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, o nosso Benfica volta a entrar em campo em partida para o Campeonato Nacional. Mas num dia que devia ser assim de grande alegria para todos nós, se calhar é mais motivo de preocupação e também de tristeza. E se calhar começo mesmo pela tristeza. Pois segundo notícias veiculadas ontem no período da tarde, António Pacheco, antigo internacional português, encontra-se assim em morte cerebral, após ter sofrido uma paragem cardíaca na semana passada. Antigo jogador do Benfica, antiga glória dos encarnados, que não é recordado com mais carinho por ter saído assim de forma um pouco mais dúbia para o Sporting. Mas são outros tempos e outras conjecturas, e não é assim que devemos avaliar o ser humano, pois António Pacheco é um grande ser humano e foi um grande futebolista. E é uma pena que o mesmo se encontre assim a lutar pela vida e aparentemente uma batalha que não vai vencer. Por isso, desde este humilde canal, os meus pêsames para a família e amigos de António Pacheco. E oxalá o mesmo ainda consiga reverter esta situação. E agora, sem mais, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Reação atómica. Futebol Clube do Porto 4, Vizela 1. Autogol de Pepe obrigou portistas a puxar dos galões. Francisco, Evanilson, Martínez e PP, convocados para o Brasil, marcaram. Sérgio Conceição diz, ao intervalo senti que íamos ganhar. E André Vilas-Boas fala em desconforto crescente de Pinto da Costa. Ora, aqui está o Futebol Clube do Porto a conseguir golear após ter sofrido o primeiro gol por autogol do seu capitão. Não vi o jogo, não vi os highlights, por isso não posso comentar esta partida. Ainda aqui no Braga 2, Gil Vicente 1, Bas acaba com as dúvidas. Gol do avançado aos 89 minutos, devolve Guerreiros aos triunfos. Arthur Jorge diz que fomos combativos até ao fim e Sardar chocou com Mateus e foi para o hospital. Entretanto, Famalicão 0, Estrela 0 e Farense 1, Rio Ave 1. Já o Sporting entra hoje em campo às 8h30, recebendo o Boa Vista no José de Alvalade. Edwards junta-se a Pote nas baixas, em compensação Morita já está de regresso ao meio-campo. E Amorim diz, a pior sequência já passou. Ora, não sei se há realmente caso para dizer que a pior sequência já passou, pois quero relembrar a Rubén Amorim que o mesmo ainda se tem que deslocar ao Dragão, ainda tem que receber o Benfica e ainda tem que ir à Luz para a Taça de Portugal, para já não falar que ainda tem um jogo em atraso com o Famalicão. Enfim, iremos ver então depois se as piores sequências já passaram, se ainda estão por vir. Vamos então ver agora o destaque do nosso Benfica. Coxu espalha brasas em entrevista ao jornal da Telegraph carregada de críticas a Schmidt. O treinador não lhe dá a devida importância. Entretanto, o alemão finta o tema e promete decisões para depois. E relembra aqui ainda ao jornal do jogo que às 6 da tarde o Benfica desloca-se assim a Rio Maior para defrontar o Casa Pia. E de resto do jogo, níqueis batatoides, não há mais nenhuma notícia. Ora, aqui, relativamente a Coxu, já iremos comentar mais para a frente outras frases que o mesmo disse nessa entrevista. Mas relativamente aqui a esta mesma frase, com que então o treinador alemão não lhe dá a devida importância. Quero relembrar eu ao Coxu, quando mesmo tinha exibições menos conseguidas, o treinador alemão continuava a apostar nele para a titularidade. Sim, porque o começo de Coxu no Benfica nem tudo foram flores. Começou bem na Supertaça, mas depois acabou por decair de forma. No entanto, Roger Schmidt continuava a apostar no mesmo. Coxu tem que pensar que é um atleta do Sport Lisboa e Benfica e, como tal, primeiro vê o clube e só depois vê o jogador. Mas enfim, já iremos comentar outras frases do mesmo. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Coxu explosivo, irritado e frustrado por ficar no banco. Desde o início que nunca fizeram sentir importante, nem o treinador. Médio turco vai ser castigado e Roger Schmidt anunciou conversa com o jogador. Problemas não são resolvidos em entrevistas, só em campo. E aqui está, muito bem, Roger Schmidt a pôr água na fervura e não comentar e a lançar assim mais astros para a fogueira. Ora, relativamente aqui a mais novas frases de Coxu, acho que o mesmo está completamente enganado. Pois
Pois assim, ele pode não estar contente com a posição ou com as tarefas que lhe fazem desempenhar no Benfica, ou seja, ter assim um cariz mais defensivo. Em primeiro lugar, ele tem que perceber que agora está no campeonato português e não está no campeonato holandês, onde o futebol é de transição rápida e onde os médios pouco ou nada defendem. É assim, não venho agora com histórias, porque acontece muito no futebol holandês haver transições rápidas de defesa-ataque. No campeonato português joga-se de outra forma e na sua posição é assim, ou jogava mais à frente onde está a Rafa, que é neste momento o jogador em melhor forma do plantel, com mais gols e assistências no conjunto da globalidade de todas as competições, ou então joga no duplo pivô defensivo do meio campo, ao lado de João Neves, e para isso tem havido assim o detrimento de Tino. Tino, que tem estado muito mais tempo no banco, não veio dar nenhuma conferência de imprensa. E agora vão-me dizer, sim, mas os jogadores são diferentes. Pois são, uns percebem a importância de jogar no Benfica e outros não. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, revolta. Claques saíram em protesto e a equipa virou resultado na segunda parte. Tarjas de grupos de apoio foram roubadas do museu e exibidas na Croácia. É assim, eu estou-me a rir, mas isto não tem graça nenhuma. É assim, o Futebol Clube do Porto aparentemente foi alvo de furto e roubaram duas tarjas das duas claques conhecidas do Futebol Clube do Porto e foram exibidas assim pelos ultras croatas na partida do Hajduk Split. Serão assim novidades ou assim situações para falarmos nos próximos dias. Para já não quero comentar até se falar mais assim da veracidade destes mesmos factos. Ainda aqui no Sporting, Edwards também de fora, extremo inglês, engrossa a lista de ausências. Paulinho é titular, Inácio descansa e Amorim diz: Liga Europa custou, mas o mundo já parece melhor. Foste eliminado da competição europeia e o mundo agora já parece melhor. Então o teu objetivo é só, apenas, único e exclusivamente, território nacional. Então para que é que sequer te apresentaste nas competições europeias? Um treinador que custa 20 milhões de euros, que gastam rios de dinheiro em contratações, sim, podem dizer agora que não gastou tanto como o Benfica. Sim, mas o Benfica continua vivo na competição europeia. Caiu da Champions, mas passou de fase na Liga Europa. Agora o Sporting tinha mais que a obrigação de passar em primeiro no seu grupo da Liga Europa, que não passou, e depois tinha a obrigação de estar na mesma fase que o Benfica, pois jogou com a Atalanta. Não foi nem com o Liverpool, nem com o Leverkusen. Por isso este discurso da Ruben Amorim, se fosse Roger Schmidt a dizer, imaginem só vocês, quais não seriam as críticas ferozes ao treinador alemão. Mas como é o Messias do Sporting, não faz mal nenhum, não é? Pois. Ainda aqui no handball, Portugal 37, Tunísia 29. Final diante da Hungria, basta um empate para garantir os Jogos Olímpicos. Ora, aqui está a nossa seleção de parabéns e é um pequeno passo dos Jogos Olímpicos de Paris deste mesmo verão. Aqui desde este canal só desejamos muita força e que os mesmos consigam assim vencer a equipa da Hungria. E agora vamos então ver o que é que diz o Jornal da Bola e o mesmo diz-nos que... Ruptura. Coxu põe Schmidt em causa. Entrevista não autorizada ao jornal neerlandês pode ter consequências para o médio turco. Técnico alemão só comenta depois de falar com o jogador. Diz ainda Schmidt sobre a contestação dos adeptos: estou num planeta diferente. E Coxu diz ao jornal holandês The Telegraph: nunca me fizeram sentir importante. O treinador prende a tarefas desnecessárias. Desnecessárias porque não as gostas de desempenhar. Então, funções defensivas numa equipa de primeiro nível de futebol profissional são desnecessárias? Ou achas tu que és especial e não tens de defender? Quer dizer, andamos aqui a criticar muitas vezes que os extremos têm que defender e que têm que ajudar e baixar linhas, e tu que és um médio não podes defender? Tens que jogar exatamente na posição que tu queres? Pois digo já que estás muito enganado. Pois é assim, ao longo dos anos, vários jogadores tiveram que se adaptar para jogar no Benfica, para vingar no Benfica e para serem gloriosos com a camisola do Benfica. E tens um bom exemplo no plantel. Contratámos o ano passado Fredrik Arsens para médio defensivo. No entanto, o mesmo já jogou em quase todas as posições. Só falta mesmo jogar a guarda-redes. E nunca ouvimos ter uma má palavra para Roger Schmidt ou para a estrutura do Benfica. Pergunta lá ao Fredrik se ele está contente por jogar em todas as posições do campo. Claro que não, de certeza que preferia estar fixo numa só posição, pois é muito mais fácil ganhar rotinas. No entanto, o mesmo percebe que primeiro vem a equipa e só depois a individualidade. Enquanto Coxu não perceber isso, nunca vai se ingrar no mundo do futebol. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, tranquilidade depois de um autossusto. Pep colocou Dragões em desvantagem com um golo na própria baliza. Mas a segunda parte firme, contra 10, deu para resolver sem problemas. Pois, se em casa, contra 10, contra os modestos Vizelas desta vida, não conseguissem ganhar as partidas de forma contundente, então não sei a quem é que iam ganhar.
Ai, ai. Ainda aqui no Sporting, Marcos Edwards não vai a jogo devido a lesão. E o Famalicão Sporting em atraso joga-se a 16 de Abril. Já no futebol internacional, bis de Bernardo Silva dá meias finais da Taça de Inglaterra ao Manchester City. E Jesus consolida o recorde de vitórias consecutivas. Já no handball, na Hungria, Portugal às 8 da noite, empate basta para ir aos jogos. Estamos a falar então dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que se vão realizar este verão na capital francesa. É assim, só tenho aqui uma coisa a achacar aos três jornais. Ontem os três fizeram eco da notícia de António Pacheco, mas hoje não houve assim um mínimo de discernimento para pôr assim a notícia na capa e de dar assim um pouco de honra e glória à triste situação que está a viver então a anterior glória do Benfica, do Sporting e da Seleção Nacional. Acho que é triste, num momento tão delicado, não se dar assim um pouco de atenção a esta situação. Não é para dar foco, pois eu percebo que a família está a sofrer, mas se ontem veicularam a notícia e fizeram capa da mesma, inclusivamente nas suas redes sociais, porque não hoje fazer manchete com a situação? Não digo que fosse destaque em grande, mas podiam pôr aqui uma nota de rodapé, pois há muita gente do mundo do futebol que não tem assim redes sociais nem internet, mas que compra o jornal assiduamente todos os dias. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque no nosso Benfica não é o jogo com o Casa Pia mais logo, mas devia ser, onde o Benfica vai ter uma difícil deslocação e onde tem que jogar assim bastante concentrado para poder obter assim os 3 pontos. Em vez disso, o destaque vai assim para a entrevista estapafúrdia de Coxu a um meio jornalístico holandês e ainda por cima sem autorização, onde são críticas não só à estrutura do Benfica, como também ao treinador alemão Roger Schmidt. Para já será um problema interno que o clube terá de resolver. E não vamos ser nós aqui a crucificar o jogador nem a aplicar castigos. Cabe assim à direção do Benfica e ao treinador encontrarem a melhor solução. Só esperemos que isso não venha a afetar a época desportiva do nosso Benfica. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!